Veja o que diz, amados, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, o livro mais antigo, mais histórico, o livro mais vendido, o livro mais lido da face da terra, e não haverá outro, mais antigo, mais vendido e mais lido. Você crê na Palavra de Deus? Quero dar bom dia a todos aqui das redes sociais, do canal, a vocês novos no canal, sejam muitos bem-vindos, a vocês permanentes, a vocês visitantes, a vocês membros da Igreja do Aprisco, vocês das células daqui de São Paulo, a vocês que nos acompanham, que nos dá o seu prestígio de nos acompanhar, de orar conosco todos os dias. Tenho a certeza que os planos do Altíssimo para todos nós, inclusive para nossa família, é grande, é maravilhoso, é supremo, é majestoso. Prepara aquele copinho com água, porque já vamos realizar a oração aqui no canal da bênção, a oração profética, a oração da insistência. Mas eu quero ler para você aqui o que diz nos primeiros versículos do livro de Gênesis, que diz assim: no princípio, quer dizer, no começo, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse o Senhor Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era muito boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E disse Deus, chamando a luz de dia, e as trevas o chamou de noite. E foi a tarde e manhã, e no dia primeiro, quer dizer, no primeiro dia. A primeira coisa que Deus criou foi o quê? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro Deus criou os céus, algo infinito, algo, galáxias e mais galáxias e mais galáxias infinitas. Deus já deu poder até para o homem ver, para ficar comprovado a sua grandeza. Porque você quer olhar a grandeza de Deus, é só você olhar para o céu. Olhe para o céu. Por isso que Deus falou para Abraão assim: Abraão, olha, sai da tua tenda. Deus falou para Abraão: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu podes. Porque é infinita, sabe, é infinito. Nada aconteceu por acaso. Não foi uma explosão apenas. Aí tudo existiu. Não foi assim. Não foi. Foi Deus que criou tudo. Porque é impossível alguém, aliás, é impossível tudo que existe ter acontecido por acaso, até porque não existe vida sem o Criador dessa vida. Por exemplo, existe o computador. Por que existe o computador? Porque existiu o Criador do computador, né? Existe o Criador do computador. Existe a luz. Por que existe a luz? Porque existiu o Criador da luz. Me refiro à luz terrena, a lâmpada, tudo que dá vida a eletrodoméstico, as cidades iluminadas, porte. Se existe avião, porque teve o criador do avião. Todos nós sabemos, é o Santo Dumont. E por aí vai. Por que o celular? Por que as pessoas se comunicam hoje de uma forma rápida através do celular? Porque existiu o criador do celular. Então, amados, eu quero falar para você que nada que existe na face da terra e no céu, nada aconteceu assim por acaso, uma explosão e coisas, como a gente vê por aí. Não. Alguém criou.
O celular existe, voltando ao que eu falar, o celular não existiu assim, uma coisa qualquer e pá, tá aqui o celular existiu. Não, existiu o criador do celular, existiu o criador do avião, e o carro, por exemplo, existiu o criador do carro. E aí foi desenvolvendo. Você entendeu? Eu estou falando terrenamente falando, agora espiritualmente falando. E tudo que existe, é lógico que foi Deus. Deus é o Pai de todas as coisas, que é o Pai maior. Jesus, o seu Filho, que veio e morreu por mim, por você, na cruz do Calvário, para abrir essa porta. A porta da salvação, a porta da bênção da família, a porta da vida financeira. Porque Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha abundância. Então, o que nós entendemos isso? Eu vim para que tenha vida e a tenha abundância, em todos os sentidos, espiritual, familiar, sentimental, conjugal, financeiro, saúde. Jesus disse, tá lá, antes de Jesus mesmo já ter vindo, o profeta Isaías profetizou, porque ele foi moído pelas nossas transgressões, nossos pecados estavam sobre ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você entendeu agora a grandeza que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a palavra de Deus? Ah, meus amados irmãos, abra o seu coração para você entender os projetos de Deus para você. São muito grandes para nós, sabe? São imensos. Você precisa abrir seus pensamentos, parar de pensar muito em problema. Pense agora em Deus. A gente às vezes fica focado tanto no problema, e a gente às vezes esquece aquele que pode nos ajudar a resolver todos os problemas. A gente fica preocupado com tanta coisa pequenininha, enquanto Deus quer nos mostrar e nos revelar coisas tão grandes na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. A gente tem que parar todos os dias. A gente tem que parar um pouco e orar, pensar em Deus, pedir direção. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu creio nisso. Eu não posso fazer nada sem Deus. Eu sou pastor pela misericórdia do Senhor, mas eu tenho todos os defeitos como homem. Eu tenho minhas falhas como homem, mas procuro andar na presença de Deus. Mas eu tenho minhas falhas como homem, como todos têm. Mas procuramos andar, repito, na presença do Senhor, na vontade do Senhor. Então nós temos que, eu, por exemplo, eu não sei, eu não consigo viver sem Cristo. Isso não é, por exemplo, tem uma palavra aqui que eu me esqueci agora, mas eu vou deixar essa palavra para depois. Resume-se a isso que eu falei. Eu não consigo viver sem Cristo. A pessoa que crê em Jesus, crê em Deus, não consegue viver sem Deus, sabe? Deus, Ele quer nos levar a entender que sem Ele nós não somos nada, que a gente vive num mundo tão difícil, tão complicado, são doenças que estão surgindo a cada dia, coisas estão acontecendo, sabe? Mesmo que tenha um avanço da tecnologia, de tudo isso, aquilo, mas não tem evitado essas coisas acontecer, e coisas vão acontecer porque nós estamos no final dos tempos. Jesus disse que essas coisas era necessário que acontecessem para servir de testemunho contra as nações, contra as pessoas que vivem na rebeldia da desobediência à palavra do Senhor. Então eu quero dizer que para vocês que creem em Jesus, se essa palavra está chegando até você, porque você é uma pessoa, você está me ouvindo, é porque você acredita em Deus, é porque você teme ao Senhor. Aleluia, Deus te abençoe. E Deus abençoe também até aqueles que não temem o Senhor, que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja, porque são seres humanos que amanhã podem andar nos caminhos do Senhor e provar da bondade de Deus, o quanto Deus é bom todo o tempo é bom, que Ele vem abençoar
todas as nações, Ele vem abençoar a sua vida. E vem abençoar até aqueles que querem o seu mal, porque a gente vive num mundo onde muitos querem o nosso bem, mas uma boa parte quer o nosso mal, porque é o mundo que a gente vive, onde a inveja tem reinado, onde o olho grande tem reinado, onde a perseguição tem reinado, as coisas ruins têm reinado. Sim, reinado, mas do lado das trevas. Mas maior do que todas essas coisas é a bondade de Deus, é a bondade do Espírito Santo, que abriu a porta, Jesus abriu a porta para todos nós, independente de nação, de povo, língua, independente. Jesus abriu a porta para todos, para que todos tomassem posse da salvação e das bênçãos que Ele tem para nos dar. Quero falar mais, mas vou parar por aqui. Quero deixar bem claro que o que nós comentamos aqui no canal não é sobre religião, é sobre Deus, é sobre a palavra. Até porque a gente fala para todos, acreditando que todos serão abençoados. Essa é a nossa fé. Assim como você está ouvindo a palavra de Deus, neste momento, o Espírito Santo está alcançando a sua mente, está alcançando o seu coração e está enchendo você de fé. Porque viver sem fé no mundo, eu confesso para você, para a gente terminar aqui e orar, a gente viver sem fé no mundo que vivemos, sem fé em Deus, na palavra, em Jesus, é difícil viver. Porque é complicado, A gente tem que acreditar mesmo em Deus, confiar no Senhor, dobrar os joelhos. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, graças te damos, aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, nos céus e na terra, aleluia, dependemos do Senhor, Pai, para tudo, até para dar um passo a gente precisa do Senhor, porque às vezes o passo tem um buraco, tem uma armadilha. Pai, em nome de Jesus Cristo, dependemos do Senhor para tudo, até para sair, para fazer coisas, nós precisamos do Senhor. Até no descanso a gente precisa do Senhor, porque é o Senhor quem nos acorda, aleluia. É o Senhor quem nos levanta, o Senhor é quem nos desperta do sono. Aleluia. Eu te louvo e te exalto, meu Deus, de todo o meu coração. Santo é o Senhor e santo é o teu nome. Eu te glorifico com muitos que oram comigo, aqui no canal, nas redes sociais, e todos sejam abençoados pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Famílias sejam abençoadas, todos que estão doentes sejam alcançados e curados, suas vidas transformadas pelo poder de Deus, curado das enfermidades, coração transformado, mente transformada, vida transformada, aleluia, pelo poder de Deus. Pai, toma os nossos irmãos que têm orado comigo todos os dias aqui no canal, a estes que receberam o link e estão orando comigo, Pai, estão passando por lutas, provações, problemas, estão orando, estão falando com o Senhor. Peço que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, abra a porta, caminhos, mostra a solução para todos esses problemas, dá uma direção, meu Deus, toma a frente, meu Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, dependemos do Senhor para tudo nesta vida e neste mundo que vivemos, aleluia. Santo é o Senhor, te adoramos, te louvamos e te exaltamos, santo é o Senhor e poderoso é o teu nome. Muito obrigado, Pai, consagramos essa água ao Senhor e assim bebemos, porque a água consagrada é vida abençoada, e assim acreditamos e te louvamos e exaltamos o nome santo de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus. Beba da água, seja abençoado, acredite, Deus é bom, Jesus é bom, todo tempo Ele é bom. Siga o nosso canal nas redes sociais, comente, pode ficar à vontade para enviar seus nomes, nome de familiares, pode colocar aqui no comentário, no canal, pode enviar no particular e a gente vai receber com carinho. E vamos transferir esses nomes para o caderno de oração, porque além desta oração que nós realizamos agora pela manhã,
Nós realizamos ao meio-dia, ao cair da tarde, antes de dormir, pela madrugada, sempre estamos falando com Deus. E eu creio que Ele está ouvindo. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem e o invocam esse nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Um abraço a todos.